Boa noite a todos, boa noite à nossa classe, os jovens, boa noite a todos que nos acompanham pela internet. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, nós vamos aplicar a nossa aula de número 13 hoje, que é mesmo o que, Beth? O que é oração, né? O que é orar em nome de Cristo. Cristo. Né? Nós muitas vezes, a vida do crente é uma vida, tem que ser uma vida de oração, né? Porque é o meio que nós temos para conversar com Deus. Mas nós sabemos exatamente como orar? Será que nós sabemos? Então a aula de hoje ela vai nos elucidar exatamente isso, né? Será que nós oramos da maneira correta? Então o tema é exatamente esse. O nosso texto base está lá em João 14, versículos 13 e 14. Mas antes vamos orar a Deus, né? Já que vamos falar de oração, nada mais justo que começarmos orando. Então oremos. Pai de amor e de bondade, nós somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que em tudo somos dependentes da ação do Teu Santo Espírito. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos conduza nessa aula, Pai, que o Senhor fale conosco, através da Sua palavra, através do ensino, ó Deus, do aprendizado. Um tema tão importante, um tema tão relevante, Pai, que é a oração, a forma que nós nos relacionamos com o Senhor, através da forma como nós nos elevamos as nossas petições para o Senhor, Pai. Por isso, ajuda-nos na compreensão desse tema, Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o que é orar em nome de Cristo? Texto básico, João 14, capítulo 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então vai ser algo que nós vamos estar aprendendo, né, Joel? O mais importante, até me permita, né? Ler a Bíblia de Genebra, ela faz uma observação, que tudo quanto pedirdes em meu nome, quando Jesus fala isso, ele não está dando uma garantia de que Deus nos dará automaticamente qualquer coisa que pedimos em oração, simplesmente por acrescentarmos ao final em nome de Cristo, ou em nome de Jesus, como se fosse uma fórmula mágica. Na realidade, orar em nome de Jesus é orar como o nosso representante, especialmente aqueles nomeados para exercer a sua autoridade. E, portanto, de acordo com a sua vontade, Jesus está principalmente assegurando aos seus apóstolos, que é para quem ele estava se dirigindo nesse momento, que eram os seus representantes, estava dando autoridade para eles, no nome de Jesus, como sendo ele o seu intercessor. A questão da independência, né, total do Senhor. Exatamente. Na vida deles. Então, falando sobre a questão do gênio, né, a lâmpada, tem uma introdução aí, eu pensando no gênio, e os adolescentes na aula anterior, eles falaram sobre a questão do pedido, da lâmpada mágica. Por isso que é importante a gente entender, né? Quando nós oramos em nome de Jesus, não é uma forma mística, né? Até a revista lá traz, os alunos têm a revista, eles vão ver que existia um personagem em quadrinhos, dos anos 40, 50, chamado Shazam. Tinha também na minha época, final dos anos 70, 80, que era um adolescente que quando ele gritava Shazam, então ele se transformava, de um adolescente já se transformava num cara parecido Super-Homem. Isso, poderoso, que voava, né? Cheio de poderes. Então muita gente ora em nome de Jesus, como esse garotinho gritava Shazam. Ou então como o He-Man gritava pelos poderes de Grayskull. Né? Então não é isso. E nós precisamos entender que a oração ela é poderosa no sentido de que é a forma como nós nos dirigimos a Deus e nos comunicamos, nós falamos com Deus. E é mais importante nós compreendemos, temos essa compreensão. E um dos questionamentos que nós temos é que o que é orar em nome de Jesus? Outro, é usar o nome como uma palavra mágica, um talismã, como conquistar bênçãos de Deus? Podemos ordenar em nome de Jesus? Nesse estudo, o objetivo dele é que, para entendermos à luz da palavra de Deus, que as coisas não funcionam dessa forma. Exatamente. E assim, a questão da relação de orarmos ao Senhor, buscarmos intimidade para com Deus, em nome de Jesus, é algo muito mais profundo do que apenas entender ou buscar o nome do Senhor como algo que vá trazer ser uma certa magia, né?
um certo místico, né? Um gênio vai sair, eu vou fazer os pedidos, ou eu vou falar a palavra e o Capitão Marvel vai aparecer e vai fazer, vai me ajudar nos meus desejos, meus pedidos. O nome do personagem é Capitão Marvel. Shazam era a forma como o garoto se transformava nesse capitão, né? E aí a revista vai falando que nós vivemos um mundo de tempos que tudo é muito dinâmico, muito rápido. A questão de fast food, das mega velocidades, né? Da internet, comunicação. Tal contexto nos tornou ainda mais imediatista. Então, nós queremos as coisas só no estalar de dedos. E muitas vezes nós nos tornamos até ansiosos em relação ao querer, ao possuir, a ordenar, não é isso? Exato. E o pior de tudo é que transportamos esse contexto para o exercício da nossa fé. E a nossa lição, o objetivo, ela vai nos orientar com relação a isso. E é um dos cuidados que nós temos que ter. Usar da oração como uma ferramenta para conseguir coisas que queremos e de maneira rápida. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Outro, usar da teologia da confissão positiva, que nós percebemos algumas denominações. A questão do falso entendimento é que temos autoridade em ordenar em nome de Jesus. Então, nós temos que estar atentos e nós vamos entender um pouco mais sobre tudo isso na nossa lição. Ainda sobre a introdução, Beth, só lendo aqui a nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 21, item 3, diz que a oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. Para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade, isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. Então, aquela oração do Espírito, né, que em algumas igrejas se ora numa língua ininteligível, não faz sentido, né? Porque isso, como é que você vai compreender? Entendem, exatamente? Né? Deus certamente compreende, né? Porque Ele é onisciente, mas a oração, na forma que a gente se dirige a Deus e em comunidade, na reunião dos santos, é preferível que todos compreendam o que está sendo orado. E vai ter um ponto na revista que ele vai nos orientando, o próprio Jesus ensinando a orar. Ele falava com os demais, os seus discípulos, aqueles que estavam próximos, de uma forma que as pessoas entendiam, né? A questão da linguagem dele. O modelo, a forma como nós oramos, né? Onde ali eles tinham a experiência e o próprio Jesus estava ensinando. Né? A gente começa a orar, né? E o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, a oração dominical, né? Quando nós começamos a orar, a gente já começa a pedir. E a oração do Pai Nosso, na realidade, as nossas petições ficam lá por último, né? Isso. Primeiro vem o vosso reino, seja feita a sua vontade. Então, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo para que nós entendamos a forma que nós devemos nos dirigir. Adorar primeiro ao Senhor, o Criador, né? E depois até a questão do perdão, você pedir perdão, a questão do seu próximo, tudo vai nos moldando a questão da nossa realidade quanto ser. E um ser pecaminoso, que a gente vai vendo a questão de Jesus, o próprio, né? Que veio a questão da redenção, a questão da intercessão, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Deus nos fez para si, para um relacionamento pessoal com Ele. Basicamente, a oração é um canal de comunicação entre o cristão e o Senhor. Um canal aberto em que temos a liberdade de nos relacionarmos com Deus, de expor a Deus os mais diversos assuntos. Então, você e Deus, você tendo um diálogo, você tendo uma conversa, abrindo o seu coração, né? Você tendo o Senhor com aquele que te ouve. Não é aquela questão do você ligar para alguém para que alguém te ouve e você está sempre com a ligação lá ocupado, né? Ou ninguém te atende. A ligação é imediata comparada com o Senhor. Então, eu estou falando com você, daqui a pouco cai o sinal. Ou a gente está aqui na questão dos meios de comunicação, cai o sinal. Não, nós temos essa comunicação direta com o nosso Deus. Não falha, né? Não falha. A gente tem que entender também o aspecto devocional que a oração faz, né? É um canal de comunicação, que nem você falou, né? Entre o cristão e Deus. É também um dos meios de graça, né, que a gente entende, né, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os santos, né? Então, é um dos meios de graça que nós possuímos, né, que nos permite nos relacionar com Deus de uma maneira
E aqui vai agradável falando a na Ele. questão teologicamente, a oração é definida como um meio de graça, que nem você falou, olha lá, ó. E junto com a leitura das Escrituras, oferece a oportunidade de um diálogo com Deus. E aí tem alguns pontos que foi até mencionado por nós já. Podemos falar com relação à oração, nós podemos falar sobre nós. Quando nós abrimos nosso coração e falamos a Deus, quem somos nós? A nossa dependência para com Deus. Podemos também falar das nossas angústias. Saber que, por mais que a gente tenha aquele amigo, um amigo que te ouve, é diferente. É importante nós termos aqueles que nos acompanham no dia a dia, que oram e intercedem por nós. Mas saber que o Senhor, Ele é aquele que a qualquer momento nós podemos nos comunicar com Ele. Aquele amigo a gente às vezes não encontramos. E o Senhor está, né, sempre ao nosso lado. Sobre os atributos de Deus e da sua criação. Contemplar a beleza, né, de tudo que o Senhor criou para o quê? Para a sua glória. Até a nossa vida para a glória do nosso Deus. E temos que olhar também que pela oração podemos agradecer, podemos louvar, podemos adorar, buscar perdão por meio da confissão de pecados. Então eu oro também, eu peço perdão a Deus por até aquelas minhas omissões que muitas vezes a gente não entende, que muitas vezes praticamos e faz com que o Senhor se desagrade de nós e nós temos que estar pedindo perdão. E aí vai falando que pela oração somos edificados e fortalecidos na graça do Senhor. Isso significa que a oração não apenas promove um diálogo com Deus, mas também coopera e promove o crescimento no conhecimento da graça pelo qual fomos salvos. A gratidão, mas a questão de ver quem somos, quem éramos nós e agora nós temos esse livre acesso através do Senhor, através da sua graça, o favor de Deus sobre nós. Quer fazer algum comentário? Não, pode seguir. Pode seguir? Então, aqui, basicamente, a parte introdutória, nós já encerramos, nós vamos entrar no ponto 1. Deixa eu mudar aqui. E em Efésios 6:10, eu até coloquei esse versículo e fala assim: quanto mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, é no Senhor que nós buscamos, é a Ele que tem todo o poder. Como você falou da onisciência, onipresença, onipotência do nosso Deus. A só Ele mesmo, toda a honra e toda a glória. Deixa eu acertar aqui. E tem aqui a passagem que você falou da oração, que nós tínhamos comentado, da questão dos hipócritas, né? Que Mateus 6, 5 ao 13. Vamos ler? Mateus 6. Quando eles se dirigiam a Deus, né? 5 a 13. Isso. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Até o qual? Até o 13. 13. Né? E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Aí começa a oração dominical. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, ao contrário do que muitos pensam, né, e que pregam, que a ferramenta é só de moldar a Deus. Nós não temos como moldar a Deus. O Senhor próprio nos ensina como orar a Ele. Né? Jesus instrui seus discípulos a orar em contraste com os religiosos da época, quando ele fala assim, né? E quando orares, não sereis como hipócritas. Era como um ritual, né? Eles saíam, então eles tinham aquela aparência de piedade, e faziam questão de orar, se colocar em uma posição de destaque na sinagoga, e oravam com voz alta, e eles eram bem retóricos, né? Aquela oratória, né, de convencimento, né?
Então eles eram oradores natos, né? Eles conheciam, os fariseus eles conheciam muito bem a lei, eles eram muito entendedores da lei, então eles sabiam tudo a respeito das escrituras, então eles sabiam como impressionar. Isso. Mas eles podiam impressionar todos que estavam ali, mas certamente não impressionavam a Deus. Mas o mais importante, Beth, é que também a gente, quando nós oramos no nome do Senhor Jesus, nós não estamos orando porque nós somos miseráveis pecadores, somos resgatados, somos salvos pela graça de Deus. Então nós oramos em nome de Jesus porque nós invocamos os méritos de Jesus, méritos que Jesus conquistou para nós. Nós não temos qualquer mérito, né? Nós não temos a ideia de estarmos Na presença, de frente, né? na presença de Deus, é algo que realmente, como pecadores que somos diante do Santo dos Santos, é algo tremendo. E quando nós citamos a questão de sermos fortalecidas na nossa fé, a questão da graça, né? Saber que Deus nos ouve por intermédio de Jesus, mas que preço Ele pagou para que pudéssemos chegar, né, a Deus. Deus nos ouvir, nos ver como inimigo dele, né? Então isso tem que arder no nosso coração, arder no nosso coração, mexer com todo o nosso ser, saber quem nós somos realmente, saber que muitas pessoas elas oram de forma presunçosa, muitas vezes pessoas elas são mecânicas, e a questão do hipócrita que o próprio Jesus condena aqui. Orar deve estar diante da submissão, ser submissa à autoridade, vontade, bondade e graça soberana de Deus. Então, nós temos que ser submissos a esse Deus que deu o seu único Filho, que nós reconhecemos que a graça do Senhor nos alcançou, a questão da redenção, né, através de Jesus, para que possamos chegar a Deus, chegar ao Pai mesmo, né? É interessante que muitas pessoas até questionam o que nós vamos orar, né? Se Deus só vai atender segundo a vontade dEle, então se não for da vontade dEle não vai adiantar, então para que eu vou orar? Daí a gente lembra daquela passagem, seria interessante até a gente fazer a leitura da passagem, eu acho que não está na revista, não está na revista, que é o próprio exemplo, aquela parábola do juiz iníquo, que está lá em Lucas 18. Vamos lá abrir. Que o próprio Jesus ele fala a respeito do por que orar, né? Por que nós devemos orar e continuarmos perseverar na oração. Então, em Lucas 18, nós vamos ver a parábola do juiz iníquo. 18:1, né? A partir do versículo... 18 do 1 até o 8. Você quer que eu leia? Você que sabe. Vamos lá. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até o quanto? Não, até isso daí mesmo. A gente vê que a ideia da gente perseverar em oração, né? E nesse sentido, depressa, é bom a gente depressa no tempo de Deus, né? Não no nosso tempo. Então nós sabemos que o tempo de Deus ele vai nos atender. E tem uma afirmação interessante aqui, que no 18:5 fala assim: me importuna. E é interessante que no original se lê assim: me causa olho roxo. Né? Não sei porque que Jesus usou essa expressão, mas no original em grego a expressão é me causa olho roxo. Isso é algo que realmente é importunante. Está bem assim de frente, alguma coisa que está bem... algo que de alguma forma agrida. Agrida, né? Agrida. Jesus também vai usar outras referências, né? Por exemplo, daquele visitante inoportuno, né? Que chega de madrugada e começa a chamar pelo amigo, porque tem uma necessidade, quer que o amigo o ajude nessa necessidade. E a pessoa vai atender esse amigo não pela necessidade dele, mas para ele deixar de lhe importunar.
E é interessante isso, né? Porque a gente vai entender que, poxa, então quer dizer que a gente vai insistentemente orar a Deus, segundo Jesus, sim, né? Mas dentro do padrão do próprio Deus, como Deus nos orienta a nos dirigir a Ele, não no nosso jeito, né? Não vamos ser inoportunos para com Deus, né? Não vamos causar olho roxo em Deus. Mas vamos saber, né, que nós precisamos orar, né? E orar sem cessar, como a própria palavra fala. Né? Ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, aquele é tipo na rádio, como é mesmo? Que ele faz aquele programa, eu esqueci agora, fugiu. Perguntar no ofende? Isso. Eu escutando sobre ele, um estudo com ele, né? Quando as pessoas perguntam, e ele fala, né? Por que orar em nome de Jesus? E uma coisa que eu achei bem interessante, que Deus é pessoal, não impessoal. Então, ele se agrada quando nós viemos buscar a Ele. Ele se agrada de você ter a humildade também de chegar a Ele e conversar. Às vezes a gente vê até na questão da vida prática, a dificuldade de um filho ter um relacionamento com um pai. Né? A gente até de orar a esse pai, e esse pai fazer um pedido, ou... né, falar, abrir seu coração. A gente vê as pessoas que têm a questão da dificuldade. Nenhum pai quer que o filho se relacione com ele de uma forma formal, né? Isso, e ele é totalmente... Nós devemos ter essa intimidade com Deus, mas de que maneira que nós alcançamos essa intimidade? Primeiro conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. E não tem outra maneira que a gente vá conhecer a Deus, senão pela própria palavra dele, né? Aqui, ele vai falando que... Ele fala ali na pregação, né, nas orientações, que Deus escuta e se interessa e está disposto a escutar e atender o clamor do seu povo, da pessoa que o busca Ele. Né? E incentiva para que nós venhamos fazer isso. E na própria Escritura, essa revelação de Deus, a Bíblia convida e nos leva a fazer, né, a oração, de ir a Deus em oração. Né? O papel de Cristo na oração. Então, ele vai falando da pessoa do Filho dele. É, o Cristo como mediador. Isso. 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ela falando da questão do mediador, né? Somos levados até a Ele exclusivamente pela natureza e autoridade do único mediador, que é o próprio Cristo, o seu Filho, né? Ele vai aqui no estudo, deixa eu ver aqui, 2, né? O teólogo aqui, John Piper, ele afirma que seguinte sobre a mediação de Cristo na oração. Jesus ensina que a petição ao Pai deve ser feita em nome de Jesus. Isso significa invocar sua mediação como aquele que assegura nosso acesso ao Pai e contando com o seu apoio como a presença do Pai. Contudo, o que pedimos e harmonizar com a vontade revelada de Deus. A teologia concisa, né? J.I. Packer. Packer, né? Packer. Então ele vai falando sobre a questão do mediador. Ele harmoniza, ele prepara, né, toda aquela mediação. Ele está lá, o Senhor no trono, e Jesus está à direita de Deus Pai. E ele vai falando a questão do outro ponto, como ele aqui como mediador, e no outro ponto fala como ele intercessor. Ele é bem claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Por ele, né? Isso daí Jesus tira de cena, por exemplo, outros intercessores, né? Que Calvino chamaria de os papistas, né? Os papistas, eles gostam de achar outros intercessores, isso, né? A gente que vê, não Jesus, né? Mas nós sabemos que não há outro, né? Não há outra mediação. Nos dirigir a Deus, senão o próprio Cristo, né? Senão o seu Eu lembro daquela história que nós comentamos, ensinamos para as crianças, né? Do grande abismo, né? Deus de um lado, aquele abismo, né? E o homem, inimigo de Deus. Quem nos faz chegarmos a Deus? A ponte, somente o mediador Jesus. O acesso, porque se nós estamos perdidos, ponto cai nesse abismo totalmente, né?
necessitado desse Deus. E como que nós vamos aproximar desse Deus se nós não temos esse mediador que é o seu Filho unigênito, né, que morreu por nós para que possamos ter, né, esse acesso ao Pai. O outro ponto aqui está falando do mediador, e aqui em Hebreus tem um versículo antes de passarmos para o ponto B, Hebreus 4, 14 e 16. Graças à mediação de Cristo podemos falar com Deus e sermos ouvidos por Ele. Então é uma confirmação, né? Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Isso. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso. Jesus conhece perfeitamente a nossa natureza. Conhece. Porque nós cremos, uma das coisas que nós cremos como reformados é que Jesus é plenamente homem, ele é plenamente Deus e é plenamente homem. E ele está à direita, assentado à direita de Deus Pai, e ele não perdeu, né, sendo Deus também. Continua sendo Deus. Continua. E plenamente homem também, né? Então, sabe das nossas fragilidades, né? Exatamente. Então ele nos conhece porque ele próprio, né, se despiu da sua glória, exatamente, né? E tomou a nossa natureza, né? Isso. Porque a única forma que Deus poderia nos redimir era exatamente dessa maneira, né? O outro ponto, quando fala sobre o papel de Cristo na oração, é a questão do papel de como intercessor. Jesus como intercessor. Cristo não somente nos eleva até o trono de Deus, como Ele também fala por nós a Deus Pai. Como um de nós, Ele, sendo Deus, conserva a sua natureza humana. E por isso, ao interceder por nós, apresentar ao Pai toda a nossa fragilidade e carência. Bem isso que nós comentamos, acabamos até antecedendo, né, a questão desse ponto. Assim, orar em nome de Jesus é orar com confiança de que por meio dele, né, seremos bem compreendidos pelo Pai, devido à afinidade do Pai com a nossa condição. Não, afinidade do Filho com a nossa condição. Como foi falado, a nossa fragilidade, a nossa carência, né? Ele não pecou, né? Mas ele conhece, porque ele viveu no mundo dos pecadores e não se contaminou, mas ele conhece quem somos nós, né? Antes de nós pecarmos, falarmos, por isso que nós temos que orar em nome de Jesus, não como foi falado no início, como algo que saia de boca para fora, ou como eu for dar uma ordem, né, ao Senhor, ou como apenas de uma forma hipócrita, uma forma sem humilhação, ser um quebrantamento no meu coração, né, sabendo que Ele conhece, né, a nossa índole, conhece as nossas transgressões, né? E o outro ponto, podemos passar esse? Sim. Que é... Agora a gente... tem a questão da confissão, né? E acho que depois só vai a conclusão. Isso, tem a confissão aqui do Western... Não é presbiteriano, só tem 2 pontos. Só 2? Se é presbiteriano precisa ter 3 pontos. Aquela que tem aqui a pergunta, né? Como Cristo faz sua intercessão? É uma pergunta da confissão, né? O catecismo maior, não é isso? Implica em que sua intercessão nada mais é do que exercício do sacerdócio redentivo de Jesus. Então, observando, até anotei aqui, falando da pessoa de Jesus. Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer um pouquinho do Antigo Testamento, né? A figura isso, do sacerdote. Ela tem isso daí, era o sacerdote que recebia a oferta de... Isso, para a questão do sacrifício. Era ele que imolava o sacrifício, era ele que aspergia o sangue. O sangue, tipo dizendo, você está perdoado porque você entregou o inocente para morrer no teu lugar, né? Então era ele que aspergia o sangue da mesma forma. Só que não é Jesus que pega o nosso sacrifício e vai imolar o nosso sacrifício e vai aspergir o sangue. É ele mesmo, ele é o próprio sacrifício, é ele que morre e é através do sangue dele, né, que nós temos isso, né? Então, muito diferente. Então, a visão que Hebreus nos dá do sacerdócio de Cristo é uma visão de um sacerdócio muito superior, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós analisamos isso, porque o sacerdócio de Cristo, ele é superior infinitamente mais, porque ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio sangue aspergido em nosso favor, né? Tem aquela música assim: se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós,
veio para dar vida, vida em abundância. Ele vai falando de Jesus descendo da sua glória para que nós termos vida, porque até então estamos mortos diante do nosso Deus, né? Inimigos dele. Vamos lá? E aqui Cristo como Senhor, Senhor da sua igreja. Aqui no ponto C, né, do ponto 2, conforme o teólogo Parker, orar em nome de Cristo exige estarmos alinhados à vontade revelada de Deus e motivados pela justiça. Cristo é o Senhor e cabeça da igreja. Efésios 1, 22 a 23. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Show aí? Submeter nosso coração ao coração do Senhor, né? O Senhor da igreja. Em Cristo não podemos nos elevar a Deus. Sem Cristo não podemos nos elevar a Deus. Sua vontade deve ter primazia sobre a nossa vontade. Como igreja, né? A sua igreja, em cima da sua igreja. A plenitude. Ele que enche todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. Nós temos que saber, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Ele não nos olha, quando nós oramos, pela nossa beleza, a nossa inteligência, o poder. Nada influencia a decisão de Deus por os próprios nossos méritos, né? Tudo está debaixo dos pés do próprio Deus. Ele vê a nossa fragilidade, né? Cristo, e apresenta nossas orações ao Pai. Por isso somos atendidos, e isso faz com que Ele nos ouça, né? Quando fala aqui que ao orarmos em nome de Jesus, precisamos entender o que oramos, né? O que pensamos. Quando ele fala da questão das pessoas que muitas vezes não existe uma humilhação, existe uma dura servir, né? A questão de querer o Senhor como cabeça, como o dono da igreja, como aquele que tem um projeto para que os homens cheguem a Ele, para que eles orem e busquem intimidade, se sintam não dependentes totalmente de Deus, né? Através da nossa vida, saber que clamarem ao Senhor, a nossa submissão, saber da nossa limitação, de que somos não senhorio de nada, mas somos totalmente vulneráveis e fracos. Então, Ele é o cabeça, então Ele está sobre a autoridade, a primazia, como vai falando aqui. Nada nos convence. Jesus falou que não existe ninguém Nada nos céus maior que João Batista. E João Batista foi aquele, né, que falou, importa que eu... Né, que eu não tenho capacidade sequer para me abotoar as alpacas, né? Então, a ideia é exatamente essa, né, de entender a superioridade de Cristo, né? Nós entendemos que Ele nos conhece a nossa natureza, mas também reconhecemos, né, que nós não somos, né, nada, e somos totalmente dependentes exatamente dela. Nós temos que nos submeter a Jesus, né, como cabeça da igreja, né, como sendo o primogênito de toda a criação, né, aquele que realmente vai fazer alguma diferença na nossa oração. Do pecado que nos separou de Deus, todos somos, né, pecadores. A gente vê a questão do homem lá em Éden, né, no Éden, a questão do pecado, quando o projeto de Deus para que o homem buscasse a intimidade, porque havia uma intimidade ali no Éden, né, o homem, né, com Deus, e tudo isso foi quebrado e foi tudo restaurado através de Jesus. Ele é o cabeça, né, da sua igreja. Todo o propósito, todo o plano de Deus mesmo, para que a sua igreja, né, para cada um de nós que somos a igreja do Senhor, fôssemos restaurados. Quando a gente lê a respeito do próprio Evangelho, né, que está lá em Gênesis 3,15, né,
Aqui Deus está se referindo exatamente a Jesus, né? Isso. Gênesis Na criação. 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é Jesus que vence, né? Isso. O inimigo do homem, né? Isso. Através dele que fere a cabeça da serpente, apesar de ser ferido no calcanhar, né? Apesar de ter padecer e viver como o homem, ter sofrido toda a humilhação que era necessária por causa da natureza humana, né? Vamos ver o próximo ponto. Aqui já está concluído, né? Já vamos para a conclusão, então? Deixa eu aqui. Tem aqui um versículo de 1 Coríntios 10, 31. Todos os nossos desejos e ações precisam refletir sua glória, a glória do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos aprendido muito, até em cultos, pastores pregando, falando tudo para a glória de Deus. Ai de nós se não fosse o Senhor, né? Paulo vai falar, sede, pois, meus imitadores, no capítulo 11, ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Daí a gente vai falar, nossa, como Paulo, ele é, né? Que pretensão de Paulo, né? Querer que nós sejamos imitadores dele, mas ele está se referindo exatamente ao 33 aqui, ao versículo anterior, né? Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos, né? Isso se referindo exatamente ao fato de que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, né? E uma das coisas que Paulo fazia é exatamente isso, né? Viver, né? Para cumprir a missão dele. Cumprir a missão, a obediência. Ele se apresenta como sendo aquele que, né, que foi nomeado pelo próprio Deus para salvação dos gentios, né? Já indo para a conclusão. Então nós temos que entender, dentro daquilo que nós fizemos essa reflexão do estudo, aprendemos que orar é mais do que só expor desejos a Deus, mas envolver desejar a vontade de Deus sobre nossos próprios planos. Outro que nós aprendemos, outra coisa, dispor-se a ter uma vida de oração intensa e constante. Aí eu fico pensando, né, ter uma vida intensa e constante. Tem pessoas que elas oram ou às vezes ficam falando sozinhas, já percebeu? E elas estão orando, falando com Deus. É bem interessante a questão de você estar no... Até para muitos, você é até parecido como um louco, né? Como algo que... Essa pessoa está falando sozinha. Tem muitas pessoas que fazem isso. E é no trânsito, é em casa, é fazendo os afazeres no seu trabalho. Você está ali conversando com Deus. E é bem interessante mesmo. E a gente percebe, assim, se dispor. Tem os momentos de oração na nossa igreja, né? Nas terças-feiras, às 6h30 da manhã, às quintas-feiras também, no período da noite, às 20 horas. É tão prazeroso, mas ele fala nessa questão de ser intenso, é que a pessoa ela está orando o tempo todo, em espírito, né? Em verdade ali. O seu pensamento está no Senhor. Então, tudo que ela faça, ela está agradecendo a Deus. Todo impedimento, ela vê que Deus está provando para o seu crescimento. Isso é muito interessante. E é a questão de buscar mesmo essa essência para a nossa fé, buscar esse crescimento, né? Não exige uma formalidade. Não exige. A nossa vida é uma vida de oração, né? Porque a gente não precisa fazer que nem os muçulmanos, né? Das 18 horas, o cara joga o tapetinho no chão, lá onde ele estiver, ele pega e vira na direção de Meca e ora. Não. Mas o tempo todo nós devemos, né? E algo louvável. Não estou falando isso como crítica, não. Apesar de eu entender que não é dessa forma que Deus quer que seja feito, mas eu acho algo louvável, porque nós vemos grandes empresários, pessoas que não importa onde eles estão, já vi isso no aeroporto. A pessoa estende, já fiquei sabendo que conheci o dono do supermercado Central, que já foi a maior rede de supermercados aqui na Baixada. O seu Omar, ele fazia isso, onde ele estivesse, já era comum, ele já estava próprio, às 18 horas já se preparava, porque já sabia que ele ia ter que orar. Então, mas a nossa vida tem que ser uma vida de intensa oração, né? Intensa nesse sentido, né? O tempo de uma forma
né? O tempo todo elevando de o nosso gratidão, pensamento. né? De gratidão. Até porque nós devemos entender que nós não devemos usar nossos ou outros parâmetros, senão um parâmetro de Deus, né? Então nós devemos exatamente estar o tempo todo conectado com Deus para saber exatamente qual é a vontade dele, né, para nós. E é isso, a ideia é exatamente essa, né? Se você está na hora do alimento, né, com a sua família, às vezes as pessoas saem até para ir para um restaurante, para um shopping. Você está ali com a sua família, ter aquele momento de gratidão ali, né, por estar ali no momento da gente fazer o lanche. É uma prática muito interessante. E não para chamar a atenção de outro, mas assim, de a gente entender que em meio a todas as pessoas que estão ao redor, nós temos um Deus a quem nós somos gratos. Né? Nós somos aquele que buscamos eles, não só na hora das petições, porque a gente tem que muito mais agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E o outro ponto aqui na conclusão que nós aprendemos é aprender a conduzir nossa vida na dependência de Deus e a sua providência. É o Senhor que está no controle. É moldar o nosso coração para a vontade soberana de Deus, né? E a gente só vai conhecer essa vontade de Deus quando nós oramos. Então, nós oramos, e incrivelmente, né, por incrível que pareça, nós estamos falando tudo isso, nós devemos orar para conhecer a vontade soberana de Deus, mas Deus também ouve as nossas orações. E quantas vezes é que a gente tem a mente muito, né, curta, mas milítrofe, né? Quantas coisas que nós pedimos para Deus e Deus fez. Eu estava outro dia conversando com o pastor Cláudio, eu falei, poxa, teve tantas situações na minha vida que era coisa assim de um pai para um filho mesmo. Eu falei assim, Senhor, mas algo assim, né, que não dá para acreditar, né? E acontece, no meio de uma situação completamente inusitada. O Senhor chega e toca. O poder da oração é muito grande, né? A questão de intercessão, a gente vê, né? Nós oramos aí nesse meio que nós estamos vivendo a pandemia, a questão das pessoas doentes, pessoas enlutadas porque perderam entes queridos. A gente vê, né, a ação de Deus, né? E a gente ora ao Senhor diante da vontade dele soberana, primeiramente, crendo mesmo que, né, ele possa responder, ele sabendo que tudo é para a glória, seja para nós muitas vezes é negativo ou positivo daquilo que é a resposta, mas temos que ser gratos, porque tudo Deus tem um propósito, né? E aqui a aplicação. Que o Senhor nos ajude a praticar a oração de forma correta. Questione o seu coração, eu coloquei aqui, né? Como você pensa em Jesus quando está orando? Como nós pensamos em Jesus? Como nós pensamos em Jesus na questão, a gente vai falar só no final da oração em nome de Jesus, mas como que a gente está ali tendo aquele relacionamento, a gente está conversando? A pessoa de Jesus, ele que está me intercedendo diante do Pai. Né? Outro ponto, uma brincadeira que o pessoal fala, né, que vem a nós e o vosso reino nada, né? Então o coração egoísta do homem faz com que a gente quer, né, de Deus, mas a gente não quer se dar, né? Então, isso. Porque uma das coisas que é o motivo da nossa oração, que tem que ser a razão da nossa oração, é exatamente para que Deus nos use como instrumentos nas mãos dele, né? Porque ele nos deu talentos, né? Nos deu tantas coisas, né? E muitas vezes a gente não sabe como aplicar isso daí. E uma das coisas que a oração nos vai nos ajudar é certamente a entender o que Deus tem para nós fazer. Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? O propósito, né? Exatamente. Então a gente tem que... Uma das formas de nós entendermos isso aí né? E nós temos que nos perguntar, outro aqui ponto, qual é o papel que ele tem desempenhado em suas, né, nas minhas orações? Jesus, qual é o papel? Eu estava assistindo uma série do YouTube, pelos passos de Jesus, né? Tudo que a pessoa fazia, ele pensava, o que Jesus faria? Então a gente pensa assim, será que Jesus vai se agradar disso? É uma forma de oração. Será que ele espera isso de mim, né? Atitudes ou minhas próprias omissões? E nós pecamos como pela omissão também de muitas coisas, né? O que ele deseja? Que eu apenas só peça a ele, mas o que o meu coração, será que é um coração grato a esse Deus tão soberano, tão maravilhoso, que tem me alcançado? Com temor e tremor, né? Nossa, em meu lugar, o que faria Jesus? Eu tenho que pensar isso com temor e tremor, porque muitas vezes a gente acaba por decidindo fazer aquilo que o nosso coração quer. A nossa vontade, a nossa inclinação pecaminosa. As nossas atitudes certamente não seriam as atitudes de Jesus de maneira nenhuma. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque é sério. Então, é muito sério. Senhor,
dispõe o meu coração a compreender isso daí e ser humilde para realmente tomar um caminho, né? Em seu lugar, o que o Senhor faria? Mas a gente faz muitos votos. Se não fazemos muitos votos a Deus? A gente faz a profissão de fé, nós fazemos votos. Era melhor não ter feito, né? Por exemplo, É? quantos pais que já não estão mais na igreja conduzindo seus filhos e que trouxeram seus filhos para o Oraram, batismo, colocaram diante do altar de Deus. É uma oração, não é isso? Nós temos que tomar esses cuidados e ficar atentos como pais mesmo, é como você falou, no nosso casamento, não é isso? Ele é o alvo principal. O que tem sido você e seus desejos? Então, quais, né, nossos desejos, nossas petições, que tem sido diante de Deus as nossas orações? Nós temos que tomar o Senhor como essência e tomar mesmo a... A Maile e o Alan falaram a respeito de Salomão, né? Salomão pediu, né? Deus colocou Salomão, parecia o gênio da lâmpada mesmo, né? Isso. Tem direito aí a... pedir, né? Deus falou, peça o que você quiser que eu vou te conceder, né? Não sei se Salomão pensou muito, né? De repente a gente está falando na Bíblia, está meio conciso, pode ser que tenha pesado um pouquinho, mas ele falou, bom, ele pediu exatamente aquilo que Deus esperava dele, né? Ou seja, quando ele pede assim, Senhor, me dê sabedoria para conduzir o teu povo. Deus queria alguém ali no lugar de Salomão para conduzir o povo do jeito que ele queria que o povo fosse conduzido, né? Então, qual a melhor coisa para pedir a Deus, se não falar, me dá sabedoria para poder, né, conduzir teu povo, né, para poder, né? E dentro daquilo que nós já falamos no início, fala sobre a oração, ela está permeada na questão da leitura da palavra, do estudo da palavra de Deus. Então ali você está, né, buscando o Senhor na sua palavra, o que Ele está falando contigo através da sua palavra, e você vai crescendo, amadurecendo diante do Senhor. É todo um processo mesmo. E nós temos que orar a Deus para que o Senhor se agrade das nossas orações, né, a cada dia. Exatamente. Vamos terminar, João? Agradecer a Deus. Vai bater uma hora aí. Vai bater uma hora. Temos aqui o Ricardo nos auxiliando, né, Ricardo? Aqui, às vezes ele balança a cabeça um pouquinho, está refletido aí, né, Ricardo? E a gente agradece a Deus pela oportunidade, por estar falando com a igreja, num todo, né? Porque a gente acaba alcançando também outros membros, não somente a sala dos jovens, e louvar a Deus mesmo pela oportunidade que o Senhor nos concede. São apenas cadeiras vazias. Né? Isso. É de apertar o coração mesmo, que eu já falei quando eu olhei aqui, entrei, mas Deus tem um propósito, né? A correção dele está nos ensinando algo bem maior do que aquilo que pensamos e imaginamos, e que nosso coração seja um coração voltado em oração, né? Todo o tempo buscando ao Senhor. Temos aí a SAF com o relógio das mulheres, temos da federação também, o relógio, né, da federação às 15 horas, cada aí tem um momento, fora aquilo que, como foi colocado, nossa oração tem que ser constante diante do nosso Deus, o tempo todo. Vamos agradecer então? Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Pai, pelo teu amor, o teu amor que nos constrange. É um privilégio, Senhor, saber que o Senhor nos alcançou. Jesus, de forma redentora, Senhor, nos trouxe a tua presença, Senhor. Possamos ter um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que se encontra agora vazia, os irmãos isolados, mas orando ao Senhor que logo estaremos juntos, contemplando da tua face, nos nossos lares, mas todos aqui em comunhão, ó Deus, juntos como igreja, adorando, louvando, orando, conhecendo mais e mais através da tua palavra. Senhor, nos abençoa. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, por esposo que sai para trabalhar. E, como disse também aqui, podemos dizer também aqui a esposa do Joel, a Lúcia, na frente de batalha, Senhor, ali, no dia a dia, com os pacientes. A cada um de nós, Senhor, sabemos que o tem guardado e protegido. Ó, Senhor, nos livre do mal. E que o Senhor nos abençoe, Senhor, nosso coração, tirando todo aperto e aflição, Senhor. Confiado somente em Ti, Senhor, e orando e suplicando a Ti. Sabemos que o Senhor é aquele que nos ouve, como temos aprendido. Possamos ter um coração humilhado, um coração contrito, sabendo que o Senhor é um Deus que sempre está atento, Senhor, e sempre está a nos ouvir. E em nome de Jesus que nós te louvamos, em nome de Jesus que te agradecemos, em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.
Pessoal, só um recadinho para finalizar. Hoje é a nossa última aula aos sábados, tá? Nós tivemos uma alteração de dia, então as aulas aos sábados serão agora dos adultos, as aulas dos jovens. Então a nossa próxima aula vai ser às terças-feiras. Então a partir dessa próxima terça-feira, então nós vamos ter as nossas aulas de jovens, tá bom? Toda a igreja, claro, tá convidada a participar, mas então agora a nossa aula vai ser terça-feira. Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.